Bom dia! Hoje estou eu cá, né? Sozinho, mas juntos aí com alguns queridos, né? Hoje é um dia especial, o Dia dos Namorados, né? Muitos estão comemorando isso de forma distante, outros estão comemorando com o seu cônjuge, né? Que é o seu eterno namorado. Minha namorada hoje ficou na cama, né, nos seus aposentos reais, e eu estou aqui, então, tendo esse tempo especial. E não estava planejado nada, mas quando eu olhei o salmo que estava previsto, né, para hoje, é o Salmo 45. E eu fui olhar esse salmo é um salmo messiânico. E como é um salmo messiânico, ele fala do rei, fala das núpcias, né, do casamento do rei. E mesmo que a minha esposa não está aqui, mas a meu grude está aqui, né, veio aqui me visitar agora. Bom, esse salmo fala então, é um desses salmos messiânicos falando a respeito do relacionamento, né, do rei com a noiva e o grande propósito desse rei, né, que é contrair núpcias. A ideia de que um dia nós teremos as bodas do Cordeiro e a igreja de Cristo, que é a sua noiva, né, estará com ele. Mas também ele é um salmo que a gente pode tirar algumas lições para o dia de hoje, né? Você que é o eterno namorado aí da sua esposa, e você esposa que é a eterna namorada do seu maridão. E eu queria ler esse salmo no dia de hoje, e eu vou pedir perdão para vocês, porque eu estou aqui sem a minha relaçãozinha de quem está com a gente aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se eu vou conseguir ver aqui os comentários. Não vou poder ver. Até a Gatilda está me atrapalhando hoje aqui. Gatilda, desce. Isso. Muito bem, deixa eu ver aqui se eu consigo ver os nossos comentários aqui. Eu estou vendo que tem alguns queridos. Então, peço perdão, queridos, não vou conseguir vê-los hoje aqui, tá? Porque sempre eu olho com o celular da Cris. Mas eu quero ler o Salmo 45 e tirar algumas lições e orar com vocês nessa manhã, tá? Diz assim o Salmo 45. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra do rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e de majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. E que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atinjam o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos seus pés caem as nações. O teu trono, ó Deus, subsiste por todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo com óleo de alegria. Todas as suas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. As filhas dos reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a sua casa paterna. O rei ficou cativado, foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro, em roupas bordadas, é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens. São levadas à tua presença,
com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos seus pais. Por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. Amém. Esse, então, é um salmo com características messiânicas, ou seja, falando de Jesus, né, e o casamento dele com a sua igreja, onde isso acontecerá, a ideia de que naquele grande e glorioso dia, o Senhor Jesus então vai buscar a sua noiva e então vai contrair núpcias com ela por toda a eternidade. Esse banquete do Cordeiro, essa festa, essa bodas do Cordeiro, é uma festa de casamento. Essa é uma ideia, né? Toda prefigurada já no Velho Testamento, através dos Salmos e tantas passagens proféticas, e no Novo Testamento então culmina com a vinda de Jesus. Tanto que parte desse texto, né, tão complexo talvez, aqui no versículo 6 e 7, onde fala o rapaz que estava fazendo ali o poema, né, para o casamento, a festa de casamento, chama o rei de Deus, né, e a expressão hebraica Elohim, que não era dado somente a Deus, mas também a pessoas e autoridades, como que fosse Deus, né, um representante de Deus, vai mostrar isso, né, essa ideia complexa de que o rei era como Deus, representante de Deus aqui na terra. Bom, e todas essas expressões aqui mostram isso. Então, lá no Novo Testamento, em Hebreus, vai citar esse trecho aqui para falar de Jesus. E Jesus é o rei, é o nosso rei, e nós, né, a igreja de Cristo, é a sua noiva. Mas eu queria trazer um tom assim mais relacionamento, mais relacional, né, mais família. E eu estava pensando nesse salmo, pensando, puxa, será que eu uso esse salmo? Não, então lembrei que hoje seria o dia dos namorados, e aqueles que, né, maioria de nós, dos nossos que nos ouvem, que estão agora aqui, são casados já, estão com a sua vida, né, relacional já há alguns anos. Mas eu queria trazer uma reflexão a respeito desse salmo aqui, daquilo que eu aprendi já no comecinho do meu ministério, quando a gente ia aconselhar, né, casais, e é tão difícil o jovem pastor aconselhar casais mais velhos, porque eles já viveram mais do que você, né? E eu me lembro que eu usava essa figura de linguagem para trabalhar alguns conceitos dentro do casamento, daquele casal que estava em crise. Eu dizia que o seu lar é o reino, é o seu reino. Lá no seu lar é onde você reina. E eu usava então essa ideia de que a casa é um palácio, que você é o rei, que a sua esposa é a rainha e que seus filhos são príncipes. E que o jeito que Deus nos ensina de governar a nossa casa é que a gente tem uma postura, uma atitude, não de um rei déspota, não de um rei que manda e as pessoas obedecem, não que os outros são subservientes e ele é o todo-poderoso. Não, a gente vê o rei como um homem de Deus dentro do reinado para conduzir o povo, para servir o povo, para lutar pelo povo. E o texto vai nos mostrar isso. Então, trazendo essa figura que eu usava há muito tempo, né, dizendo que o seu lar é um reino e que ele deve ser repleto, então, de algumas características. E o texto vai dizer aqui que na sua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Então, né, se você, homem, está me ouvindo agora, você tem um reinado, e esse reinado é o seu lar, é ali onde você é aquele que deve liderar essa casa. E nós, como cristãos, temos o conceito de que o homem é o sacerdote da casa. Ele não é o chefe no sentido de mandar na casa, essa expressão não é bíblica. Ele não é o dono da casa, ele não é o senhor no sentido de soberano da casa. Ele é um líder.
E o rei era o líder da casa. Então ele deve trazer para dentro do seu reino verdade, misericórdia e justiça. São palavras, são termos muito fortes, mas que nós devemos ter como homens dentro da nossa casa. Nós temos que agir com verdade, mas ao mesmo tempo com misericórdia e com justiça, que são palavras tão difíceis de às vezes colocar na mesma frase, porque às vezes a verdade dói. E eu vejo alguns pais que não conseguem sentar com seus filhos ou sentar com a sua esposa, com a esposa, né? E conversar sobre questões que estão acontecendo, até mesmo com ele. Tem pais que os filhos não sabem o que está acontecendo com ele. Por quê? Porque de uma certa forma ele vai colocando as coisas de uma forma, não, tá tudo bem, não está acontecendo isso. Filhos que não sabem o que está acontecendo financeiramente na casa e por isso traz grandes problemas. Mas também vejo reis, né, vamos usar a expressão aqui, né, que não são misericordiosos no seu reinado. Tratam os seus filhos, os seus príncipes e a sua rainha de forma tão sem misericórdia, tão incompassivo. E aí gera um sentimento de distanciamento. Ele manda e todos têm que obedecer. A voz dele não tem nenhum momento de misericórdia, de olhar a falha com um olhar de compaixão. E não há nenhum sentimento de perdoar, de restaurar. E também, às vezes, não há justiça. Trata uns melhor do que os outros, tem uma justiça seletiva só quando é de seu interesse. Isso tudo destrói o lar. Mas o reino que está embasado nesses valores aqui vai subsistir e vai ter bênção de Deus. Bom, depois ele vai falar aqui que esse homem também é sábio nas palavras, que Deus derramou graça aos teus lábios. Gente, maridos, sejam sábios nas palavras, porque para você comunicar verdade, misericórdia e justiça, você precisa ser sábio na maneira de falar. Eu sempre creio que o marido, né, o líder da casa, ele é aquele que traz um ambiente para a casa de bênção. Às vezes a coisa está difícil, está complicada, né? Há um estresse, filhos ou a esposa, e o marido ele precisa ser essa ponte, né? Essa maneira de fazer esse ambiente ser um ambiente agradável. Né? Versículo 8 vai dizer que as vestes dele exalam mirra, aloés, né? Nos palácios adornados com marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram, mas é que o ambiente fica muito bom. É a presença, né, desse que deve trazer então sabedoria, discernimento e conduzir o lar de maneira harmoniosa. Aqui, então, vai dizer a respeito deste, né, características desse rei. E outra coisa, prende a espada à sua cintura, ou seja, está sempre pronto para a batalha pelo seu lar. Nós, maridos, nós homens, precisamos lutar pelo nosso reino, lutar pelo nosso lar. Nós não podemos ficar acomodados no sofá. Nós não podemos ficar vendo os nossos filhos com uma dificuldade de relacionamentos, lutas com grandes problemas e simplesmente abandonar a batalha e deixar acontecer. Não. Aqui está dizendo que cavalga vitorioso. E está dizendo que as tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos. Aqui no sentido, né, vamos trazer aqui, os inimigos do meu reino, do meu lar, né? O que está acontecendo no meu lar, eu não posso deixar acontecer. Eu tenho que ir à batalha, eu saio para batalhar pelo meu lar. Aqui tem a ideia de trabalhar, né, fora, mas hoje em dia esse conceito, queridos, tanto esposa quanto esposo trabalham fora, os filhos trabalham fora também. Não é essa ideia só de trazer mantimento para dentro de casa, mas é lutar pelo lar, lutar pela sua casa, lutar pela sua família. Né? Não permitir que os inimigos entrem e tomem conta da sua casa, mas ter uma postura de luta realmente, de realizar coisas pela sua família. Né? E eu acho muito bonito, né, essa cena, porque quando Davi não saiu para a batalha, e o rei saía para a batalha, o rei não ficava lá enquanto o exército lutava pelo reino, o rei ia. Quando o rei não foi, naquela cena fatídica que ele fica no palácio,
e deixa os inimigos então lutando, eles são derrotados. Ele comete o pecado com Batseba, ele cria um problema, manda matar um dos seus grandes comandantes, e só desgraça acontece. Nossa função é estar lutando pelo nosso lar. Nós irmos à frente, não nos acomodarmos, não deixarmos passar o tempo e achando que as coisas estão resolvidas simplesmente com o tempo. Não, nós precisamos lutar contra os inimigos do nosso lar. E aí, fala sobre a noiva que agora vai ser a rainha. Primeiro vai dizer um conselho muito interessante para ela, né? Vai dizer da beleza dela, né? De ela sendo enfeitada. E às vezes as nossas esposas, né, você, esposa, tem perdido um pouco da sua autoestima, da sua valorização. Né? Tem se colocado numa posição de menos-valia. E eu queria nessa manhã dizer para você que você é amada de Deus, você tem o valor dentro do seu lar, porque Deus colocou você também como líder ali, como rainha, com toda a sabedoria que Deus quer te dar, né? E o primeiro conselho que dá aqui, ó, ouça, filha, versículo 10, incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa do seu pai, né? Esqueça que você lá, porque lá você era a princesa, era a filha. Mas agora, olha só, você está recebendo a oportunidade de ser rainha, né? E você vai, junto com o rei, conduzir um reino. E esse reino está sob a sua responsabilidade, porque você vai apoiar o seu marido e vão juntos construir um reinado todo. Então esquece a casa, não fica com comparações, nem dizendo lá em casa era assim, aqui está tudo errado, eu não estou gostando das coisas. Não, esquece isso. Corta o cordão umbilical e vem de cabeça mesmo nessa nova fase da vida. Vá construir junto com o seu marido o lar. Não abandona, não deixa com ele. Fala, não abandone as coisas na mão dele. Caminha com ele, junto com ele, para construir isso. Depois ele vai dizer, ó, o rei foi cativado pela sua beleza. Cheia de esplendor está a princesa. Essa ideia de que onde está a beleza da esposa que é a rainha do lar? Às vezes a gente confunde isso com o físico. Não que não seja, lógico, a minha esposa é linda. Eu a amo e acho ela linda, sempre vou achá-la. Mas a questão aqui não é tanto a beleza exterior. A beleza aqui, que a gente pode tirar de lição, é aquela mulher que tem, como Sara, uma sabedoria para lidar com os momentos mais difíceis. Aliás, a frase típica que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, na verdade, não é por trás, não. É do lado de um grande homem existe uma grande mulher, na frente de um grande homem existe uma grande mulher. E sábios somos nós que ouvimos os conselhos das nossas esposas. Então, a importância de vocês no lar é que vocês dão equilíbrio a nós. Muitas vezes a gente chega com aquele sentimento de que tem que tomar uma decisão. E quando você, esposa, é aquela mulher que senta e nos ajuda a pensar, esclarece, joga luz aos assuntos, e vai dizendo, olha, mas tem esse caminho, olha, eu estou orando, vamos pensar, estava pensando sobre isso que você colocou. Aliás, marido, você precisa compartilhar com a sua esposa o reino. Você precisa falar para ela o que está acontecendo. Vocês precisam formar um conselho gestor dentro da sua casa. E quando os filhos vão crescendo, esse conselho gestor tem que fazer parte deles também, porque eles fazem parte da história aqui. Então, esposa, não se diminua. Não fica reivindicando trono, porque o trono é de vocês. O lar é de vocês, o reino é de vocês. Mas se coloca mesmo com essa mulher conselheira, a mulher idônea, sábia, que nos ajuda naqueles momentos mais difíceis. E maridos, saibam que o rei está aí para servir o lar. E quando as ideias são muito boas, ele deve acatar e honrar quem deu essas ideias. E aí vai terminar dizendo desse lar, desse reino, que esse reino tem príncipes.
e eles ocuparão o trono dos pais. E aí a gente vai chegando numa fase que a gente tem filhos e eles, né, crescem, começam a fazer a faculdade, e nós estamos vivendo essa fase, né? O Mateus vai fazer 21, a Ana está com 18, ambos estão já estudando na universidade e sonhando com os seus, né, com os seus reinados também, né? Começam a namorar e aí começam a sonhar com isso, toda essa fase muito embrionária, né? E os namorados, né? Os dois estão namorando, né? E trazem presentes e aquela coisa gostosa e bonita e tal. Mas é hora da gente, os pais, né? Colocarem neles os sonhos de que o lar deles seja um reino. E que lá reine verdade, misericórdia e justiça. E que lá seja um exemplo para outros reinos. Que os reinos ao redor olhem para este lar e olhe para esse reino e veja ali não despotismo, não opressão, não subserviência, não alguém mandando no outro, mas um encaixe perfeito, onde marido e mulher, esposo e esposa, são namorados e que caminham juntos, resolvem as coisas juntos, oram juntos, choram juntos, riem juntos, são cúmplices. E esses príncipes vão olhando esse exemplo e vão dizendo, eu quero ter um reino assim. E aí, a graça de Deus vai trazendo sobre este reino aqui, do pai e mãe, a bênção de já gerar, de deixar um legado para as novas gerações. Então, nesse dia dos namorados, queria dizer para você que o Salmo 45 me ensina o seguinte: não fica olhando o reinado dos outros e dizendo, fulano tem carro, tem casa, fulano já tem apartamento próprio, fulano está bem de vida, e o meu reinado está aqui, ó, a ruína. Não, para com isso. Celebra o seu reino e volta para o seu reino. Não fica fazendo comparações. Reino de papai era melhor, né? Papai sabia lidar com as coisas melhor que o meu marido. Ou, puxa vida, na casa do pai, do papai a gente fazia assim. Esquece isso. Começa então agora lutar pelo seu reinado. Mas não que você vai ser o Senhor. O Senhor é Deus. Ele é o Rei dos Reis. E eu aprendi isso também. Acima de nós tem o Rei dos Reis. Assim como eu sou pastor, tem o sumo pastor. E que na verdade rei é para servir seu povo. Assim como o presidente é um empregado, um escravo do povo, assim como os nossos deputados deveriam ter o conceito de que eles são empregados responsáveis por servir a nação, assim como todos os políticos deveriam perceber isso, nós como pais devemos perceber, maridos perceber que nós temos um reinado para servi-los. E assim, os nossos filhos vendo o temor do Senhor nas nossas vidas, mesmo que eles se desviem por um tempo, depois lá na frente, eles voltam e reconhecem que o melhor reinado é quando Cristo reina no lar e assim cada um começa a viver em harmonia e ali se torna o reino de paz. Que o Senhor te dê isso, que nesse dia dos namorados você entenda que a sua casa é um reino, que a sua casa é um palácio, seu lar é um reino, que você e sua esposa são rei e rainha e que o grande objetivo de vocês é construir na vida dos seus filhos valores tão eternos que eles vão poder reinar com Cristo eternamente. Por isso, vamos orar nessa manhã, orar pelos casais. Essa manhã eu queria lembrar, né, de casais, eu queria orar especificamente por relacionamentos nessa manhã. Eu queria lembrar em particular também da minha tia Luzia, que está com suspeita de Covid e o quadro dela é bem grave, com 50% dos seus pulmões funcionando e ela já tem uma idade avançadíssima e eu queria que vocês pudessem orar por ela. A família está pedindo oração. Mas hoje eu queria utilizar o meu tempo orando
pelos relacionamentos. Nós sabemos que a pandemia tem mostrado, revelado os problemas do casamento. E assim alguns casais se separando em meio à pandemia, por causa de crises e lutas que já vinham acontecendo. O palácio já estava sendo já desgastado, né? O relacionamento já estava desgastado e a pandemia só revelou as rachaduras do palácio, né? Mas que o Senhor faça restauração nesse casamento, que o Senhor restaure o seu relacionamento com o seu cônjuge e aqueles que estão bem, que tenham esse conceito mesmo, de que o grande propósito do nosso reinado é criar filhos com o conceito do reino eterno, do reino dos céus, da vida com o Rei Jesus, né? Então quero orar por você, quero orar nesse dia tão especial. Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar eu quero lembrar da tia Luzia, eu quero clamar diante do teu altar. Senhor, tem misericórdia, Senhor, da saúde dela, da saúde, ó Deus, dos queridos que estão enfermos, tantos doentes na nossa lista, que precisam do milagre do Senhor. Cura-os, ó Deus, com mão de poder, visita-os, ó Deus, no hospital, nos lugares onde eles estão e manifesta o teu milagre. Senhor, muitos estão colocando, Senhor, as suas vidas, a questão dos empregos, a questão, ó Deus, das chuvas, ó Deus, lá no oeste, tantas questões que nos afetam, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Mas nessa manhã eu quero clamar pelos que estão vivendo uma crise conjugal, aqueles, ó Deus, que estão vivendo um divórcio emocional. Já não há mais aquele vislumbre que o Salmo 45 mostra, com palavras, ó Deus, tão bonitas, tratando um ao outro. Já não há mais admiração, já não há mais contemplação, já não há mais respeito um pelo outro. Ah, Senhor, eu clamo em nome de Jesus, que as palavras que esse salmo mostra, ó Deus, de um cortejo de casamento, onde o noivo deseja a noiva deseja o noivo. Senhor, que isso volte a acontecer, em nome de Jesus, na vida deste casal. Em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor esteja trazendo de volta aquilo que os levou ao altar, aquilo que fez com que eles admirassem e desejassem viver a sua vida com essa pessoa para o resto da vida. Senhor, que agora, talvez alguns já na velhice, Senhor, não tendo mais o prazer de estar juntos, não tendo mais sonhos nem propósitos de lutar pelo lar. Pai, em nome de Jesus, visita-os nessa manhã. Mas também eu quero te agradecer por aqueles que estão nos ouvindo agora, que amam o seu cônjuge, que são eternos namorados, que ainda têm essa grande chama de uma paixão que o Senhor colocou há muitos anos atrás, que entendem que esse é o grande amor da vida dele e da vida dela. Louvado seja o teu nome por isso, e que o Senhor cada vez mais alimente essa relação, e que os filhos que já devem ser adultos tenham esse mesmo desejo de serem guiados nessa mesma direção, nessa mesma postura, para que esses lares também sejam reinos onde o Senhor reina e que haja a paz. É isso que eu oro nesse dia, que o amor do Senhor recaia sobre os casais e que eles vivam esse amor um com o outro e assim a nossa sociedade seja impactada pelos matrimônios bem-sucedidos. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, terminando esse tempo, quero avisar vocês que a partir de domingo, dia 21, ou seja, não nesse domingo ainda nós teremos o culto gravado, mas no domingo que vem, dia 21, começa então os cultos presenciais na nossa igreja. Mas para isso tem todo um protocolo, queridos, tá? A partir de segunda-feira, todos os domingos, você vai ter que fazer a sua inscrição para participar, porque nós temos apenas 60 lugares. Então esse foi o jeito que a gente entendeu de não criar problema. Por exemplo, a ordem de chegada. Aí pode fazer tumulto na igreja,
a pessoa sair de casa e não ter mais vaga porque ela saiu um pouco mais tarde. Não pode ter aglomeração na frente da igreja. Então nós pensamos a respeito dessa inscrição. Como é que funciona então a inscrição? Você vai mandar um WhatsApp para a igreja, tá? Para o número da secretaria, que é o 988690384, 0362, que é o da secretaria, dando o seu nome completo e a sua idade. Por quê? E do seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo. E por que tem que colocar a idade? Porque só pode entrar de 13 anos até 59 anos. As crianças não entrarão por um motivo que elas maquiam, conversando com alguns irmãos na área da saúde, as crianças maquiam febre. Então a gente não percebe se elas estão com febre ou não, tá? E a criança também, ela não está acostumada com o ambiente de culto. E vocês vão ver que o ambiente mudou, porque são cadeiras separadas, é bem diferente da realidade, né? E a gente vai ter que aprender com isso. E os juniores já têm os seus cultos online e eles vão continuar tendo a ação deles online, tá? E a partir de 60 anos é considerado idoso. O decreto-lei do estado e do município dizem que é proibida a entrada porque são grupo de risco, assim como outros também que são grupos de risco. Então, o que eu preciso que você faça? Que você se inscreva pelo WhatsApp. 60 primeiras inscrições podem participar do culto 10h30 no domingo. E a partir do outro, então, outra semana, nós vamos ver. Se houver, então, necessidade de fazer 2 cultos, nós vamos marcar um segundo horário, tá bom? Então, para não haver tumulto, querido, já inscreva, então, na segunda-feira, né? Porque é de segunda a sexta as inscrições. Porque no final da sexta-feira, nós vamos estar entrando em contato com as pessoas para confirmar a sua presença e assim a gente não ter lugares vagos onde outros queriam participar, tá bom? Então, querido e querida, um bom dia, Deus abençoe e um feliz Dia dos Namorados.